Olá, meus amados, graça e paz. Vamos mais uma vez pensar na palavra do Senhor. O estudo de hoje está em João, Evangelho de João, capítulo 7, do versículo 37 ao versículo 53, onde ali o povo ainda até então havia dúvida acerca de Cristo. Eu vou estar lendo aí João 7, do 37 ao 53. Então diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até o momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras, diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura Cristo virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, donde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam eles: Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades, ou algum dos fariseus? Contudo, a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dá-se-á o caso de que também tu és da Galiléia? Examina e verás que da Galiléia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Que Deus nos abençoe, irmãos. Então ali havia dúvidas e mais dúvidas, né? Ou seja, não se pode crer em Deus duvidando. Ou crê ou não crê. Não existe meio termos, não é? Alguns até queriam crer, penso eu, não é? Mas encontravam dificuldade porque Jesus veio da Galiléia, né? Embora não tivesse nascido da Galiléia, mas penso eu, não é? Esse Jesus aí está vindo da Galiléia. Porventura pode vir algum profeta da Galiléia, porque nunca se levantou um profeta da Galiléia, né? Na verdade, Jesus, ele não era natural da Galiléia, de Belém, como todos nós sabemos, né? E é assim, como se fosse uma prova, né? Você crê ou você não crê, né? Crê ou não crê, não tem como crer mais ou menos. Ah, se ele fosse de Belém, eu até poderia crer, não é? Se fosse de Belém, até poderia crer. Mas não, mas é da Galiléia. Então houve ali aquela discussão e aquele povo ali argumentando entre si, parece um profeta, não é profeta, porque é da Galiléia, não é? E o Cristo vai vir de Belém, aquela coisa toda. Então Jesus começa a ensinar. Crer é receber a vida. No versículo 37 e 38, vamos repetir: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba.
festa dos tabernáculos, né? Essa festa que nós estamos aí já estudando, é uma festa que os judeus faziam e como uma recordação do tempo que esteve no deserto, caminho da terra prometida. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. A água simboliza a vida. O crente é o crente vivo, é o vivo, né? Deve levar água a outros. Como temos essa ideia aqui, olha, no seu interior fluirá rios, não é? Não é um poço, né? É um rio que corre, né? Então significa que o crente é aquele salvo que também deve levar a salvação a outras pessoas também. E rio também dá a ideia de abundância de vida, né? Vida para sempre. No versículo 37 diz assim, no último dia, né? Durante os 7 dias daquela festa ali, então se costumava trazer água, era um ritual que acontecia, trazia água do poço de Siloé e depositava numa bacia próximo ao altar. Então era um ritual que era feito, né? E no último dia, diz aí, no último dia da festa, esse ritual não era feito. Então, um momento muito oportuno ali, né, para Jesus falar sobre água, porque havia esse ritual, né? Todos os dias levava água do tanque de Siloé e colocava numa bacia, era um ritual, e no último dia não se fazia isso. Então, um momento muito oportuno para Jesus falar, né, sobre água. Quem tem sede? Né? Porque não tinha água ali, né? Quem tem sede? Né? Então Jesus oferece aí a água. A água simboliza a vida, ou seja, o Espírito que vivifica, não é isso? Diz aí, ó, quem crê em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de água viva, né? Ou seja, o Senhor está falando ali de uma forma simbólica do Espírito Santo, que é o Espírito que simboliza. Agora, quem é que recebe essa água viva? Ou seja, quem é que recebe o Espírito? Conforme diz o versículo 39, isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, ou seja, ressuscitado, né? Ressuscitou com o corpo glorificado. Então, quem é que tem esse Espírito? É aquele que crê, não é? É aquele que crê em Jesus. Até então, Jesus não havia ressuscitado, né? Como diz aí, não recebeu o Espírito ainda, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, no passado, antes de isso acontecer, ou seja, a morte e ressurreição de Jesus Cristo, a água simbolizava o Espírito, né? Agora, como Cristo morreu, ressuscitou, e diz aí, depois que Jesus é glorificado, aquele que crê recebe o Espírito. Então, não precisamos mais da água para simbolizar o Espírito, ou seja, nós temos o Espírito. Quem é que tem o Espírito? Aquele que crê. Crê em Jesus, como diz Paulo mais tarde lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13, depois que você ouviu a palavra, você creu, né, foi selado com o Espírito Santo da promessa. Então, os judeus já deveriam ter esse conhecimento, porque no passado a água já vem simbolizando o Espírito Santo. Por exemplo, em Isaías, vou ler lá Isaías 55, versículo 1 diz assim, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei, sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então ali, os judeus já deveriam ter conhecimento, quando Jesus fala da água que ele oferece, água viva, rios de água correrão dentro de vocês. Então eles já deveriam ter esse conhecimento. Esse texto aqui de Isaías nos ensina que a vida eterna não se pode ser adquirida, é somente como uma dádiva, recebida como dádiva, é um presente de Deus, não é? Então é preciso crer para receber esse Espírito, que é um selo, não é? Quando a pessoa é selada como propriedade particular de Deus, separada para Deus, e assim tendo o seu nome escrito no livro da vida. Então,
aqui Isaías está dizendo isso, que a nossa salvação ela não é adquirida, né? Por mérito ou comprada, mas sim é recebida como um presente de Deus. Quem tem a vida eterna deve reconhecer essa dádiva que vem de Deus. Olha, todos os salvos, se você é uma pessoa salva, tem que reconhecer esse presente que recebeu de Deus, tem que reconhecer a salvação que recebeu de Deus, não é? Por isso tem que ser a Ele eternamente grato. Quem tem a vida eterna tem o Espírito Santo, e a evidência é um bom testemunho. Não adianta dizer que é crente, não adianta dizer que é filho de Deus, isso não resolve nada. É o testemunho que vai dizer, como diz Jesus lá em Mateus 12:33, é pelo fruto que se conhece a árvore. E o Senhor diz que quem tem a vida eterna tem o Espírito Santo, e a evidência está no testemunho. Como diz Paulo em Romanos 8:14, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Tá? Então, o que significa? Se eu sou guiado pelo meu próprio eu não sou filho de Deus. Se eu sou guiado e faço a minha própria vontade, não sou filho de Deus. Ou seja, eu fazer a minha própria vontade, fazer o que eu quero, o que eu pretendo, não é uma evidência de que eu não sou filho de Deus. A evidência de que eu sou filho de Deus é fazer a vontade de Deus. E, obviamente, que muitas vezes fazer a vontade de Deus é contrariar a nossa própria vontade. Jesus deu esse exemplo lá, na noite lá que antes da sua crucificação. Quando ele orou, Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. Nós temos um desejo muito grande de fazer a nossa vontade. E a nossa vontade ela é contaminada pelo pecado. Às vezes ela pode ser boa no nosso ponto de vista, mas a nossa vontade não pode ser boa no ponto de vista de outras pessoas, em especial de Deus. Então precisamos tomar muito cuidado. A nossa vontade é a evidência de que nós somos filhos de Deus. Não quer dizer que nós não temos vontade, não somos um robô, nós temos vida, emoção, mas a vontade de Deus é que tem que ter prioridade na nossa vida. Porque muitas vezes eu quero tomar uma decisão e eu tenho que recorrer, buscar a Deus. Se o Senhor aprova, é assim que o Senhor quer. Então, fazer a vontade de Deus é a evidência de que somos filhos de Deus. Como diz Paulo, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E Jesus também ensina acerca da mansidão, quando ele fala lá em Mateus 11:29, aprenda de mim, que sou manso, e você vai encontrar descanso para a vossa alma, como Paulo diz também lá em Gálatas, fruto do Espírito é mansidão. E este rio no interior nos torna uma pessoa o quê? Uma pessoa mansa. Se nós temos o Espírito Santo de Deus no nosso interior, nós somos mansos. Nós somos mansos. Nada de crente que perde a razão, perdi a cabeça. Não, isso aí não funciona. Porque o Filho de Deus, ele tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus é manso, e a pessoa sendo guiada pelo Espírito de Deus também se torna uma pessoa mansa. Agora, dentro dessa situação aqui, desse contexto, vamos ver então a reação no mundo, No mundo. Diz o versículo 40. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Então, havia alguns que diziam: para Cristo, ele é profeta. Versículo 41. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura Cristo virá da Galileia? Então, estes versículos retratam aí o mundo. Uns creem, outros não creem. Outros duvidam. Porventura, Cristo virá da Galileia? Poderia ser mais ou menos assim, olha, eu poderia até crer, mas se ele viesse de Belém, mas está vindo da Galileia, então fica difícil de crer que ele é o Cristo. Se ele viesse de Belém, seria outra coisa. Agora, quem põe condição para crer
Não crê em nenhuma condição. Né? Não precisa pôr condição para crer, é crer ou não crer. Né? Jesus, ele não disse, eu sou de Belém. É que eu vim criança morar na Galileia, porque meus pais, né, os pais humanos, José lá e Maria, moravam na Galileia. Né? Então Jesus, assim, ele não vai, assim, fazer com que as pessoas, como se fosse facilitar. Né? Não, gente, vocês estão enganados, eu sou de Belém, vocês podem fazer uma análise da minha vida, procurar, eu sou de Belém, eu não sou da Galileia. Não, Jesus não diz isso, né? Não diz isso, né? Jesus não vai por aí, não. Ou seja, a bênção não está condicionada a lugar, é crer ou não crer, não é? A bênção não está condicionada a lugar geográfico. Não, mas se Jesus viesse de Belém, né, eu creria nele, mas vem da Galileia, Galileia nunca teve profeta, e Jesus não vai por aí. Ou você crê ou você não crê. A bênção não está condicionada a lugar. Né? Tem pessoas que eu vejo e fico pensando, vão ao monte. Por que ao monte? As bênçãos do Senhor não estão condicionadas a lugar nenhum, não. É você crer ou não crer. Né? Se fosse assim, Jesus ia dar uma ajudinha. Né? Não, olha aí, pessoal. Eu não sou da Galileia, eu vim morar aqui criança e tal, mas eu sou de Belém. Não, Jesus não diz isso, não. Né? Quem crê em mim, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, você crê ou não crê. Não tem esse negócio de ficar ajudando a crer. Ou você crê ou você não crê. Né? A dúvida está até nos demais maiores conhecimentos, diz aí o versículo 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram, por que não o trouxestes? Porque foram para prender Jesus, né? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem, né? Ficaram impressionados, né? E replicaram-lhes, pois os fariseus, será que também vós fostes enganados? Então, quer dizer, os fariseus, os principais sacerdotes, pessoas de grande conhecimento, os religiosos, né, também não tinham conhecimento acerca de Jesus. Né? Tinha conhecimento religioso, mas não tinha conhecimento acerca de Jesus. É o que existe muito hoje. É um conhecimento, muitos têm conhecimento religioso, né, e falam de sua religião com eloquência, falam, mas não têm conhecimento de Jesus, quem Jesus é. Né? Então, quem crê em Jesus não precisa buscar lugar geográfico. Né? Às vezes a pessoa fica procurando um lugar ou outro para cultuar, qual é a igreja que é melhor, entendeu? Ficam procurando. Olha, crer em Jesus não está condicionado a lugar geográfico. Né? E aqui, líderes religiosos não tinham conhecimento. Quando começa a falar, porventura você creu também? Você não está sabendo que lá da Galileia nunca levantou um profeta, aquela coisa toda. Então não creram também. Né? Tinham conhecimento, como diz Paulo mais tarde, meu povo tem conhecimento, tem zelo, mas não tem entendimento. Ou seja, um povo sem salvação. Jesus, na verdade, não foram presos naquele momento porque não havia chegado a hora ainda. Eles foram para prender Jesus, mas não tinha chegado a hora ainda. Tinha chegado a hora ainda, então Jesus não foi preso. Quando chegou a hora, Jesus se entrega, Jesus veio para se entregar. Né? Ninguém ia prender Jesus à força, né? Ou matar Jesus. Não, ele veio para se entregar. E no momento certo, ele ia fazer isso como fez. Então o povo de grande conhecimento não tinha aí o conhecimento, grande conhecimento religioso, não tinha conhecimento do que é ter Jesus como Senhor e como Salvador. Não é? Aí também fala como Nicodemos, que foram ter com Jesus à noite, lembra lá em estudo já passado lá, João 3, foi lá, Nicodemos falar com Jesus, né? E Jesus disse que quem não nasce de novo não tem parte do reino de Deus. Então esse homem que foi falar com Jesus à noite, Nicodemos, então ele faz parte desse pessoal aí da elite aí, né? E fala no versículo 50, e Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, né? À noite lá, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro
ouvi-lo e saber o que ele fez, então Nicodemos já estava sendo impactado pelo Espírito, né? Versículo 52. Responderam-lhe eles: dar-se-á acaso de que também tu és da Galileia? Examina-se e veja, examina a situação que na Galileia nunca teve profeta, não é? Então o Nicodemos, ele já estava sendo trabalhado pelo Espírito. E mais tarde, né, quando Jesus foi crucificado, ele e José da Arimateia foram lá procurar Pilatos para pegar o corpo de Jesus lá, tirar o corpo de Jesus e levar para sepultar. Então, Nicodemos aqui já estava sendo trabalhado pelo Espírito, e aqui Nicodemos naquela elite lá, ele se levanta. Mas peraí, prendeu o homem? Mas nós vamos julgar assim o homem sem primeiro ouvir? Temos que ouvir. E o pessoal da elite ali, você porventura é um galileu também? Não é? Então, irmãos, nós concluímos da seguinte forma: o que faz toda a diferença é crer em Jesus. É crer em Jesus. Né? Crer. E muitos ali deixaram de crer porque tinham o conhecimento que Jesus estava vindo da Galileia. Né? Se Jesus viesse da Judéia, como de fato era, se Jesus viesse de Belém, como de fato era de Belém mesmo, não é? Então, nós precisamos entender, irmãos, que crer em Cristo é que faz toda a diferença e não está condicionado a lugar. O nosso bom testemunho é a evidência de que cremos, né? De que cremos e temos o Espírito Santo de Deus. O nosso bom testemunho, como diz Jesus, pelo fruto se conhece a árvore. Bom testemunho é em todos os momentos da vida. É quando nós estamos muito bem, estamos vivendo em paz com o nosso vizinho, e quando nós não estamos muito bem também, e quando não estamos vivendo em paz com o vizinho, ou com quem quer que seja. O nosso bom testemunho é a evidência de que cremos em Deus. Crer em Jesus significa ter o seu Espírito. E quem tem o Espírito de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Esse é filho de Deus e por isso é manso. Então, assim, irmãos, o nosso bom testemunho é a evidência de que cremos em Cristo e temos o seu Espírito. Como diz o Senhor, dentro do crente há um rio, né? Há um rio, e esse rio vai além, né? Levando vida a outras pessoas também, que é levando o Cristo para todo aquele que crê seja salvo também. Então, o nosso bom testemunho, irmãos, é a evidência de que cremos em Cristo. Falar que quem crer em Cristo é uma coisa. Outra coisa é provar que cremos em Cristo. É o nosso bom testemunho que vai provar para o mundo que nós temos o Espírito Santo de Deus. Ou seja, cremos em Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe.